e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhes: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, Jesus viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, e estavam na barca consertando as redes. Logo os chamou, e eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje é o Evangelho da convocação. Jesus convoca aqueles que seriam os 4 discípulos de Jesus mais fiéis, segundo eu, né? Eu penso que são os 4 discípulos que são os mais fiéis, que são os que mais estão à frente. Quando a gente fala dos discípulos, logo a gente lembra dos 12. Porém, estes 4, juntamente com São Mateus e com São Paulo, são os discípulos que mais aparecem nos evangelhos. Não é à toa que o evangelho de Mateus, o evangelho de João e o evangelho de Lucas são os 3 evangelhos dos anos, juntamente com o Marcos, que completa o evangelho de João por ele ser muito curto. Por isso existe ano A, ano B e ano C. Estes são os discípulos que mais foram fiéis a Jesus, que mais ajudaram a Jesus. Porém, a diferença deles era que eles eram humanos como nós. Eles não tinham a convicção plena de que o Jesus era o Salvador. Eles não tinham a convicção concreta de que Jesus era o verdadeiro Salvador. Então, naquele momento, eles seguiram Jesus, mas seguiram meio com medo. Seguiram meio que com vergonha de falar, de dizer: Jesus, nós não confiamos em você. Vejam bem, os discípulos seguiram com falta de confiança. E é esta mesma falta de confiança que vai mover os discípulos a daqui vários meses, após a morte de Jesus, ficarem presos dentro de um cenáculo, esperando, com medo de serem pegos pelos judeus. Isso porque depois da morte de Jesus, todos os 12 discípulos fogem e se fecham dentro de um cenáculo. E neste cenáculo, Jesus entra no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Nesta mesma história, nós dizemos que, no momento, Jesus não está querendo saber do seu medo. Ele precisa de você para continuar a jornada dele. Cada um dos discípulos que foi convocado no evangelho de hoje é você. Ou será que você não conhece uma pessoa chamada Tiago? Uma pessoa que se chama Simão? Todos nós temos algum parente, ou quando não temos algum parente, todos nós temos um chamado de Deus na vida.
É normal, porque quando nós estamos inseridos na igreja, Deus não nos deixa parados. É como aquela história de quando você compra um produto muito utilizado, um carro, por exemplo. Você não vai comprar um carro para deixar ele parado o resto da vida. É óbvio que se você comprou um carro, você precisa do carro para poder fazer as suas utilidades domésticas, os seus serviços. Senão você não tem a renda. Muitas das vezes algumas pessoas trabalham com o carro. Mas você pegar o carro, deixar ele guardado por não sei tantos tempos, comprar o carro só para deixar parado não é fruto. Claro que tem aqueles colecionadores que deixam guardado, mas neste ponto não vem ao caso. E é da mesma forma que Jesus trabalha conosco. Sinto em lhe dizer, meu irmão e minha irmã, Jesus não trouxe você para dentro da igreja, não levou você para ontem celebrarmos o domingo do batismo, não levou você para assistir à missa à toa. O Espírito Santo não te convocou à toa. Tem algum ponto que você não notou. Tem algum ponto que você não percebeu ou percebeu e já está agindo. Mas muitas das vezes a gente não percebe. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê de tudo isso. E aí muitas pessoas falam: para que eu vou na missa? Aí começa a surgir aquele ponto. Quando nós não entendemos realmente o chamado de Deus na nossa vida, nós começamos a pensar e perguntar: para que eu vou na missa? E aí, que nem a história que do Padre Léo que falou uma vez. O Padre Léo, uma vez no show, falou assim: ah, eu conheço muita gente que fala pra mim, padre, eu não vou na missa, porque fulano de tal vai também, porque não sei quem vai também, e aí eu não gosto dessas pessoas, então, e tem aquele padre lá também, que eu não vou com a cara daquele padre, então eu, para não pecar, eu já fico dentro de casa e assisto a missa pela TV Aparecida. Serve do mesmo jeito? Serve. Serve. Quando tá passando lá pros 11h45, lá para as 10h40 da manhã, liga lá no programa da Ana Maria Braga, ela vai estar fazendo a receita. Você vai lá, assiste, olha que bolo gostoso, olha que pernil lindo, que macarrão gostoso. Vai lá, acabou, você limpa a boca, pronto, vai lá e escova o dente. Não tem como, não dá. Não tem jeito de nós assistirmos a missa e não participarmos. Enquanto nós estamos assistindo, automaticamente nós não estamos participando, e isso serve até presencialmente. Tem muitas pessoas que assistem o padre explicando todo domingo. E o que é só assistir? Assistir não é você ligar a TV. Porque tem muitas pessoas que não conseguem sair de casa. Assistir a missa você pode fazer presencialmente também. É só você chegar lá, sentar num banco. Você fica lá, espera a missa começar. Aí o padre vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar. Você não vai prestar atenção, você sai da missa e pronto. Isso é o assistir à missa. Não participar. Por isso que o padre fala, quando nós estamos indo à missa, nós não vamos ir para a missa para assistir à missa, nós vamos participar da celebração eucarística. Nós vamos participar. É diferente? Ah, mas eu não faço nenhuma função, eu chego lá, sento no banco. Você participa do mesmo jeito. Leigo e leiga têm a mesma função do que muitas das vezes um ministro. Tem a mesma utilidade. Jesus não te chamou à toa. E aí, quando nós saímos deste ponto, nós entendemos o primeiro ciclo do Evangelho. Jesus não chamou os discípulos à toa. Jesus precisava deles, assim como ele precisa de você hoje. Você escutou o chamado de Deus? Muitas das vezes Jesus nos chama e aí a gente vira para ele e fala: peraí,
Deixa eu ir lá despedir da minha mãe. Ah, é que tem meu esposo, não consigo deixar meu esposo. Deixa eu lá despedir dele. Ah, pera aí que tem minha tia, eu preciso dar tchau pra minha tia. Muitas das vezes a realidade é que nós não se preparamos. É como aquela história da lâmpada. É como aquela história da lâmpada. Se nós não deixarmos o óleo do lado da nossa lâmpada, como que a gente quer que a lâmpada fique acesa até o esposo chegar? Não vai ficar acesa. Porque o óleo não é suficiente. Devemos nos preparar agora, para quando Jesus voltar, nós estarmos prontos. Entendemos o segundo ponto do Evangelho. Tiago, João, Simão estavam preparados. André estavam preparados. Só faltava neles o despertar, alguém para chamar. Mas eles estavam prontos. Deus havia preparado eles. Muitas das vezes a gente não escuta. E é por isso que nós muitas das vezes não estamos preparados. Somos muito cabeça duras. Dificilmente nós escutaríamos um chamado como Jesus chama no evangelho de hoje, porque estamos muito preocupados. Ah, é porque eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar hoje. Ah, é porque eu tenho que levantar alguma parede. Tenho que ir lá ver não sei o que da minha família que dá problema. Estamos muito preocupados com as coisas do mundo e esquecemos de Jesus. E aí, quando nós nos damos conta, Jesus já passou. E fica só os rastros dele. E agora? Buscai Jesus enquanto ainda há tempo. Porque quando ele passar, não haverá mais forma de você buscá-lo novamente. Jesus vai passar. Pode ter certeza que ele deve estar passando na sua vida neste momento. Se nós não tomarmos a atitude de dizer, eu quero te seguir e não olhar para trás, olhar para ele, a gente vai ficar no meio do caminho. E vai ficar só com os rastros e com o arrependimento. A pior coisa que tem na vida é o arrependimento. É aquela frase do eu poderia e não fui. Teve uma vez muito interessante que eu já fiz isso. Eu curei o meu arrependimento na hora. Ia ter um encontro dos jovens no finalzinho do ano passado. Era o penúltimo encontro. E aí eu falei, será que eu vou? Eu acho que eu não vou. Ah, não vou não. Tanta coisa para fazer em casa, tem que arrumar meu quarto tá uma bagunça, eu não vou não. Aí eu fiquei pensando, mas também se eu não for, vai dar arrependimento, eles vão postar as fotos, eu vou ficar triste porque eu não fui, eu podia ter ido. Ah, mas se eu for, eu vou perder meu tempo lá, porque eu tenho aula de segunda a sexta. E fiquei nessa indecisão. Aí uma hora eu virei e falei assim, mas pelo amor de Deus, se eu não for, o arrependimento vai ser maior. Levantei, fui lá, catei a roupa e falei, eu tô indo. Tchau pra vocês. Se nós não pensarmos desta forma, se nós não pensarmos no arrependimento depois, não tem como a gente tomar as atitudes. É por isso que é interessante a gente analisar o antes, o agora e o que vem depois. Muitas das vezes a gente deixa o antes, vai lá e analisa o agora e o depois. Muitas das vezes a gente deixa o depois e analisa o agora. Não, agora eu preciso fazer isso. Porque agora eu vou fazer isso. Agora eu vou conseguir fazer isso. E a gente esquece o que precisa para a gente fazer. O primeiro mandamento do mecânico é:
você analisar o antes, o agora e o depois. Por quê? Antes, eu estava com o motor montado, eu estava com um problema. O agora eu vou desmontar o motor para resolvê-lo. Lembrando que antes tinha um problema. E o depois? Depois não pode ter nenhum problema. Depois, se persistir o mesmo problema, eu fiz algo de errado. Ou melhor, se aparecer vários outros problemas, eu fiz algo de errado. Isso é o ressentimento. Dessa forma, nós devemos trabalhar os sentimentos da nossa vida. Por quê? Ah, eu tenho tal encontro hoje. Se eu não for, eu vou ficar com ressentimento. Vou no encontro. Pronto. Simples. Assim nós trabalhamos melhor a nossa vida. Assim nós trabalhamos melhor o nosso reino e se preparamos desde agora para poder chegar no reino de Deus. Então, as 3 mensagens que eu passei no evangelho de hoje. Primeira, se preparar. Se preparar, deixar a latinha de óleo do lado da sua vela. Senão ela vai apagar e você não vai ter óleo para acender. Se prepare. Segundo, escutem o chamado de Deus. Escutar o chamado de Deus é importante para nós. Ficar com ouvidos atentos para escutar o chamado de Deus. E terceiro, não olhar para trás. Olhar para o futuro antes de decidir a missão. O que eu vou ganhar se eu aceitar a missão dele? E o que eu não vou ganhar se eu negar a missão dele? Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Falei demais, em 17 minutos. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.